Olá, hoje estamos iniciando nosso bate-papo e hoje vamos falar sobre rejuvenescimento integrativo, envelhecendo com saúde. Eu sou a doutora Rafaela Chernecharo, especialista em harmonização facial, sou dentista, eu tenho a RC Clinic. A RC Clinic nós temos diversos profissionais de saúde e bem-estar. E quero hoje apresentar para vocês a doutora Rochelle, que está aqui comigo. Olá, eu sou a doutora Rochalie Ramos, médica funcional integrativa. Então, fui convidada pela doutora Rafaela para a gente bater um papo sobre o gerenciamento do envelhecimento associado à medicina funcional integrativa com a estética regenerativa. E hoje vamos falar também sobre o projeto integrativo que a RC Clinic vai proporcionar para os pacientes, onde vamos incluir diversos profissionais da área da saúde, da medicina, da nutrição, da terapia, né, da parte de saúde mental, proporcionando um bem-estar para os nossos pacientes. E também queremos falar, né, saber um pouquinho mais, doutora, como é que funciona a medicina integrativa? Fala um pouquinho pra gente. A medicina funcional integrativa, ela é uma medicina que ela vai associar a medicina convencional que a gente aprendeu na faculdade, uma visão mais holística, uma visão funcional integrativa desse paciente. A gente não avalia o paciente como uma parte do corpo, a gente avalia ele em todo o contexto, no contexto social que ele é inserido, a história de vida, hábitos alimentares, a saúde mental, a saúde intestinal. A gente não desmembra, a gente acaba avaliando esse paciente para buscar a raiz do que está acontecendo e não tratar só a consequência. Essa que é a visão da medicina funcional integrativa. Isso é perfeito, né, porque a gente consegue o paciente consegue ter, né, uma especialidade onde ele consegue se sentir, né, totalmente, apoiado, né. E, assim, porque isso vem fugindo ao longo dos anos, né, porque a gente Sim. conta um pouco dessa história da medicina integrativa, assim, há mais ou menos 1800 anos, né, Uhum. 1800, a medicina já era praticada assim, já tinha essa visão de fitoterápicos, de tratar o paciente na forma holística. Mas teve um grande cara do petróleo que ele começou, se interessar pela indústria farmacêutica. E o que que ele fez? Ele começou a perceber que ele não ia ter lucro se ele fosse, trabalhar com a medicina, integrativa. Então ele visitou várias faculdades de medicina e fez que fechasse esse contexto de tratar o paciente de uma forma holística. Então ele falou assim: "Se tem um problema, você tem que ter a solução, então vamos entrar com a medicação", e tirou essa forma de tratar com ervas, com Uhum. suprimentos e só voltado pra medicação. Isso acabou com o futuro todas as faculdades de medicina desmembrando, onde o aluno, né, a gente aprende na faculdade a tratar a parte neurológica, tratar a parte gástrica, a parte renal e quando você se forma, você segue aquela especialidade. Então, o paciente ele foi desmembrado por parte do corpo. Hum. Então, se eu estou com um paciente com uma dor no estômago, eu vou encaminhar para o gástrico. Já a medicina funcional integrativa não. Ela vai avaliar o porquê o paciente está sentindo aquele quadro. Qual é a razão, qual é a raiz do problema e não a consequência, E entendeu? o corpo humano está interligado em tudo, então, realmente, você chegar no médico porque você está com problema gástrico, né, só que de repente não é só o problema gástrico, né, ele tem outros problemas, como Sim. você falou, e aí essa medicina integrativa, então, vem só para somar e entregar, né, qualidade de vida para o paciente. Ele perceber, né, onde está o erro, o problema ali dele, né, e esse profissional tratar, né. É, porque o paciente se sente um pouco perdido, né. Sim. E às vezes ele acaba indo em vários profissionais e não consegue achar a A causa. causa. E se a gente for voltar com a parte da estética, é a mesma coisa, porque não adianta eu só, né, tratar a questão da alimentação, ou você, né, na parte estética, tratar, fazer o procedimento, mas se o paciente não está bem na parte mental, se o paciente não tem uma alimentação, um hábitos de vida saudável para poder fazer com que essa pele que vai receber aquele procedimento esteja apta para Para isso. isso. Com certeza. Isso acontece muito no consultório, né, onde a gente recebe o paciente com uma queixa, e o paciente só quer saber daquilo.
né, resolver o problema dele. sim. Só que nós temos, como profissionais, entender que aquele paciente precisa ser visto de uma forma global. A gente precisa focar na saúde do paciente. É, e o que eu vou falar é que pouca pessoa que trabalha na questão de estética tem essa visão, né. Sim, Então acho que você está com uma visão, eu posso até falar, é uma visão integrativa, né. sim. Porque não, você não só quer o bem-estar da Uhum. parte Física. física, né, que é importante você olhar no espelho, se a sua pele tá boa, né, tô me sentindo melhor, isso faz bem para nossa saúde mental também. Mas também se ele não tiver com uma saúde mental, não vai Uhum. adiantar, ele não vai procurar tratar a questão da pele. Então assim, você já está colocando isso à frente, você já tem nessa na clínica, Uhum. uma pessoa que vai cuidar também da saúde mental, Sim. e que a gente é associado com a parte de estética, com a saúde mental, com a saúde integrativa, com a modulação intestinal, cuidar desse paciente como um todo, Sim, só somando, só né. somando. E voltando para o assunto de pele, né, se a gente for parar para pensar, quais são os fatores que influenciam no envelhecimento da pele, né? São diversos fatores. Além do fator genético, além do fator ambiental, além do estilo de vida desse paciente, né? Isso tudo é feito numa anamnese lá no consultório. Esse paciente tem que ter a ciência, tem que ter, né, consciência disso. Então, hoje, essa parte integrativa pode esclarecer, abrir a mente do paciente, porque os pacientes estão um pouco limitados a só o procedimento, ou como você falou, ir num gasto e achar que resolveu o problema e não vai resolver porque tem outras questões. Então, é importante também entender, né? Porque nem todos os pacientes estão aptos a entender isso. É, Então, e nós, como profissionais, né, temos que mostrar isso para eles. e com a medicina integrativa, você faz o paciente participar do tratamento dele. Sim. E ele, quando começa a ver resultado, é como na parte estética, ele vai sentir, eh, mais à vontade, mais receptível, para poder gerenciar esse tratamento dele, tanto na questão da saúde, geral, como na saúde estética também. Sim. E doutora, uma dúvida que eu já recebi de pacientes, que eles ficam, eu procuro endócrino, eu procuro nutrólogo, eu procuro o médico integrativo. O que que você acha para poder explicar melhor ao paciente sobre isso? Então, eh, isso que eu falei, que a medicina integrativa, ela vai associar à medicina convencional. Eu não vou abandonar a medicina convencional. Claro. Então, tem certas questões, né, uma linha, dentro de uma linha que a gente, como médico integrativo, a gente consegue conduzir e abordar bem esse paciente. Uhum. Quando a gente perceber que alguma coisa vai fugir, por exemplo, uma desordem, da tireoide, um exemplo, que mexe também com a parte estética, né, mexe com o metabolismo, mexe com a pele. O nódulo tireoidiano, eu não tenho como tratar esse nódulo, então eu vou encaminhar para aquele endocrinologista, que ele vai avaliar melhor através de exames, para saber qual vai ser a conduta. Então, assim, a gente sabe que tem uma parte da medicina integrativa que ela tem que realmente encaminhar esse paciente. Agora, se eu vou ver que um paciente ele está com alteração de algum hormônio, com orientações, com suplementação, a gente pode estabilizar esse hormônio desse paciente e melhora o quadro clínico dele, a parte de metabolismo, Uhum. de cansaço, que alguns hormônios podem alterar e levar a isso. Sim, e outra eu atendo diversas idades, né, diversos pacientes, então desde meu público maior são pacientes peles maduras, né, então essa visão que eu tô tendo integrativa é porque eu tenho visto muitos pacientes precisando desse apoio, desse cuidado, né. Então, é uma paciente que, vamos dizer assim, eu vou fazer 40 anos, eu não sei se a doutora tem algum problema em falar a idade, Eu tem? fiz 51 anos, Tá então eu tá já sei ótima, realmente inclusive. como que é a pele madura e como a mulher se sente nessa questão de entrando nesse Nesse período período. perimenopausal ou na menopausa, como que a Isso. pele sofre. As pacientes também falam isso muito comigo. "Doutora, parece", e inclusive eu tenho sentido isso, 39 beirando 40 a gente já sente: "Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui", né. Então isso, essa a pele madura que a gente cuida, a gente vê ali, a história do paciente, né, aquela história toda de vida, pacientes que se cuidam, pacientes que não se cuidam, pacientes que agora estão tendo acesso à estética, a essa visão, né, que antes a gente não ti que os pacientes não tinham. Os familiares, né, antigamente não era visto muito isso. O paciente era difícil o paciente, realizar algum procedimento estético, porque além de ser caro, né,
Hoje em dia está mais acessível, não tinha essa cultura, né, Sim. da estética. Então, a gente pode voltar no assunto do envelhecimento falando, como essas pacientes se sentem. Toda essa alteração hormonal que vai acontecendo, né, o envelhecimento da pele por conta da idade. Então vamos colocar aí entre 40 e 50 anos, o que que acontece, né, a gente pode ver perda de colágeno, perda a diminuição da elasticidade da pele, flacidez, né, a paciente se sente com o rosto mais derretido. Eu estou dizendo de uma paciente que nunca fez Sim, procedimento e sim. que chega no consultório buscando isso. Então ali, naquele momento, não é só realizar procedimento, é entender o que o paciente como um todo, ver o paciente como um todo, a saúde global. E aí sim analisar exames, né, pedir os exames, né, explicar ao paciente que é necessário ele procurar essa ajuda. Então, por exemplo, no meu caso, 40 anos, já venho fazendo procedimentos, mas a gente sente que, por exemplo, testosterona começa a diminuir, você vai sentir, o seu corpo vai sentir. E isso vai influenciar também na estética Sim. facial. A pele fica mais oleosa, né? Lesões mais pigmentadas acontecem. E fora os outros fatores, né? E nessa pele madura, a gente pode entender que é importante também avaliar como é a parte nutricional desse paciente. Hum. Porque ao longo dos anos, ele vem se alimentando de uma forma não muito correta, vamos dizer assim, né? Como você falou também sobre a ingestão de açúcar, fast food, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde. Antigamente, né? Antigamente os alimentos eram até mais, né, como é que se fala Mais mais saudáveis, né, menos saudáveis. de substância química, agrotóxico, Sim, pesticida, né. mas, hoje em dia, pela vida corrida que nós temos, né, acaba comendo na rua, né, você não se alimentando direito, e isso tudo vai influenciar, né. Isso é o reflexo da gente fala da vida moderna, da Vida moderna. industrialização. Hoje em dia, com o celular na mão, você pede uma comida, você não quer o trabalho, né. Sim, Mas isso influencia muito. Eu falo que o paciente já começa, né, a gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce. Se você pegar uma cartilagem de um bebê, ela é rosinha, já de um idoso já é marrom. uhum, Então, o processo de envelhecimento ele leva a isso, né, ele leva à glicação. E o excesso de açúcar, eu não falo o açúcar que a gente coloca no cafezinho. O açúcar que está nos farináceos, que está num biscoito, refrigerante, suco industrializado, esse excesso, ele acaba com que esse açúcar se liga a uma proteína e em relação à nossa face, né, na pele, vai ligar a proteína vai ligar o colágeno e vai aumentar o que? A degradação desse colágeno. Então essa pele vai ficar mais flácida. Eu falo que a mulher da menopausa, ela sente a menopausa na pele, onde sim, você falou que a face o quê? Derrete, derrete. né. E por que tem essas partes de pigmentação? Eh a gente fala que na parte hormonal, você pode ver que a gestante, ela começa a ter o melasma, mas é porque o melanócito, ele tem receptores para o estrogênio. E na menopausa, que esse estrogênio está em declínio, como que aparece mais o melasma? Porque essa pele perde a barreira, o estradiol, ele com baixo níveis, né, começa a ter o declínio hormonal, ele começa, diminuir essa barreira da pele, isso vai deixar essa pele mais sensível e mais irritada. E vai favorecer o quê? O processo de inflamação. E para se defender, os melanócitos começam o quê? Aumentar a produção de melanina. Sim, E essa melanina faz o quê? Hiperpigmenta. Então a gente fala que a pessoa já está com já é um sinal de conhecimento. envelhecimento. Se você não gerenciar, né, através de uma alimentação, de uma atividade física, do cuidado do seu eixo intestino-pele, isso tende a agravar mais precocemente. Então, associado com declínio hormonal, com o estilo de vida, é uma mulher que vai chegar com uns 48 anos, ela vai estar com uma pele muito mais envelhecida do que aquela mulher que vem ao longo dos anos se cuidando. E atualmente, né, associado à tecnologia, ela vai começar a fazer o quê? O banco de colágeno. Sim. O que que você acha que a genética influencia muito no envelhecimento do paciente? Então, isso há anos atrás falavam que sim, mas atualmente estudo mostra que não, que assim, a genética ela é responsável só por 15%
de levar a algumas alterações, como doenças, né, ou ir no processo de envelhecimento também. A nossa epigenética, ela é responsável por 85%. Então o paciente chega assim: "Ah, eu tenho diabetes na família, então vim fazer um exame que eu tenho medo de ficar diabético". Sim. Não, esse paciente ele tem 15%, 85% é a epigenética dele, que vai ser influenciada pelos estilos de vida dele. Se ele tem uma vida sedentária, se ele não se alimenta direito, se ele não tem um equilíbrio na rotina matinal dele, né, ou na rotina noturna, tem o equilíbrio do ciclo circadiano desse paciente, aí sim, é como fosse a epigenética, como fosse vários genes, né, ali, Uhum. responsável por um determinado, doença, e que se eu não cuidar com esses hábitos de vida, ele um dia vai acordar e acaba desenvolvendo a doença. Então, foi um mito de anos atrás que a genética era responsável. E isso não é muito falado, os pacientes não sabem que 85% que vai levá-lo ou não desenvolver a doença, ou vai levá-lo a envelhecer mais precocemente, é o estilo de vida, é a poluição, né, que a gente não tem às vezes como fugir, às vezes o estresse, que a gente também não consegue gerenciar esse estresse. E isso o contexto todo que pode levar a epigenética a acordar e levar a um quadro de uma doença ou envelhecimento. Uhum. E tem muitos pacientes que se apegam a isso, né: "Ah, eu tenho a minha mãe teve um problema de saúde", não quer dizer que você vai ter, como você explicou, e aí levar a vida de uma maneira, né, não tão saudável. "Ah, porque eu tenho esse problema". Sim, É, na a culpa é na genética. É. genética, entendeu? E vamos falar agora sobre estilo de vida. O estilo de vida, creio eu, né, que importa muito na nossa saúde. Que você acha, doutora? O estilo de vida importa? Não só assim, e academia, não é somente a academia. Que você acha importante? O estilo de vida é assim, para mim é um dos pilares. Então eu posso malhar de domingo a domingo, né, o paciente, musculação, aeróbico, mas quando ele chega em casa e ele se alimenta de uma forma incorreta, ele colocou isso tudo a perder. Ou se ele não tem um sono também reparador, porque eu falo que o gerenciar tudo isso é você ter uma rotina, tanto uma rotina noturna como uma rotina matinal. Matinal. Se você não gerenciar tudo isso através da alimentação, esse sono reparador, uma associada à atividade física, você não vai conseguir ter esse benefício que você está esperando, que é um envelhecimento com qualidade. E o sono que é muito importante, Sim, né? porque se você não tem um sono de qualidade, você acaba interferindo no seu ciclo circadiano. Sim. Então a sua produção da melatonina ou do cortisol afeta. E a gente sabe que o cortisol, se ele tiver em alta, né, uma concentração maior, que acaba acontecendo? Ele acaba levando à oxidação e o estresse oxidativo começa a produzir radicais livres e isso interfere não só na saúde da pele, mas na saúde como tal, no toda, né, nos nossos órgãos também. Sim. E a própria influência da melatonina, né, porque a melatonina é o hormônio do sono, que a gente sabe que ela precisa de precursores para ela ser produzida, e esse precursor é a serotonina. Então 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Então se eu não tenho uma alimentação saudável ou uma atividade física também que mexa com o meu microbioma intestinal, eu não vou conseguir produzir a serotonina de uma forma correta, ela não vai chegar no sistema nervoso central em uma quantidade boa para ser convertida em melatonina. E a gente sabe que a melatonina, ela não é só o hormônio do sono. A gente tem receptores da melatonina em várias partes do nosso corpo. E um desses receptores é na pele. Então a Sim. melatonina ela é responsável não só para a indutora do sono, como anti-inflamatória e antioxidante. Então, Sim. assim, gerenciar o estilo de vida associado a uma alimentação, atividade física, prática de relaxamento e um sono reparador são fatores cruciais atualmente para gerenciar esse envelhecimento e a qualidade de vida. E aí a paciente chega no consultório falando: "Doutora, minha pele tá ressecada. Doutora, minha pele tá sem viço. Eu não tô achando, o brilho, não tem aquele viço", elas sempre reclamam disso, né. "Tá flácida, tá derretida, não tá legal". Por quê? Não dorme, não se alimenta, né, não tá tendo esse sono reparador, né, como você falou, e é muito importante também. E a gente também queria saber também, doutora, o que que você acha da porque eu também queria falar com você, gente, que assim, a doutora Rochelle, quem já postei lá no meu Instagram,
até indicando o Instagram dela, que ela posta lá o dia a dia dela e a gente fica assim, como consegue, né. É, De manhã ela faz ela abre lá a janela, cortisol pra gente conseguir não é só café, né, porque o pessoal é, tá todo mundo acostumado, toma um cafezinho pra acordar e toma melatonina pra dormir. isso. Isso não é Não, saudável. saudável. Você começar o seu dia já com uma xícara de café, significa que você não está bem, significa Uhum. que você não está com a produção dos seus hormônios de uma forma equilibrada. Sim. Então, a rotina matinal é você se programar, acordar cedo, realmente expor a sua retina à luz, que quando você expõe a sua retina à luz, você estimula a produção do hormônio cortisol. Sim. E esse cortisol, ele é importante para você começar o dia, você ter energia para Uhum. você começar nesse dia. Então, se você já acordar mais tarde, você perde esse estímulo, então o cortisol vai estar mais baixo, você vai sentir mais fadigada. Aí, se você tomar o café, você vai também inibir a produção desse cortisol. Ainda toma pré-treino. Ainda tomo pré-treino, então o ideal mesmo é a gente que eu falo que é a rotina matinal. Você se programar para acordar cedo, raspar a língua, que faz parte. Toda essa rotina matinal faz parte para você desinflamar ou você não inflamar. Então, Sim. raspar a língua quando você acorda, porque a gente tem aquela língua branca, que é essa burra, são restos alimentares e toxinas que não deve ser ingerida quando eu logo acordo com bebo um copo d'água, porque isso pode levar a alterações Gás. intestinais, desbiose, então eu tenho que raspar a língua. Então, para quem não tem condições, pode raspar, pegar uma colher e deixar lá no banheiro só para isso, Uhum. ou comprar um raspador, a gente orienta mais o de cobre. Depois, tomar um banho, esse banho para despertar, agradecer, né, por estar Agradecer. acordando, expor a sua retina e começar a tomar um líquido quente. Então, o ideal é tomar mais ou menos uns 500 ml de água, junto com o chá. Esse chá pode ser um chá de zincha, pode ser um chá para a parte gastrointestinal, ou um chá verde também para poder despertar. E todo mundo pergunta: "Mas por que água morna?", quando eu postei esses dias. Porque o nosso intestino, ele não foi feito para receber líquido gelado. Porque atrapalha as reações químicas, atrapalha as reações enzimáticas, Uhum. atrapalha a absorção dos nutrientes, diminui a produção de ácido clorídrico que é importante para a absorção das vitaminas, principalmente a vitamina B12. Então, quando você dá um líquido mais morno, ele vai acelerar esse processo. E por que você tem que beber água quando acorda? Porque a gente ficou a madrugada inteira sem beber água. E o seu corpo teve que fazer o quê? O detox. Para quando você acordar de manhã, você tem que fazer xixi e suas eliminações fisiológicas. Então, a água morna ia a água vai ser para te hidratar e a água morna para ajudar nesse efeito gastroicólico, sabe, você eliminar o seu evacuar, Sim. urinar, tudo isso. É muito importante pra nossa saúde, Então realmente. começar o dia com a rotina matinal Matinal. e terminar com a rotina noturna. Sim, dicas perfeitas, gente, pra gente, né. Muito bom. Doutora Rochelle está cuidando de mim, gente, já analisou meus exames, estou tentando seguir essa rotina, né, e também passar isso para meus pacientes. Inclusive, é importante também a gente saber sobre a parte nutricional, né. É importante que você analise os exames, explique, mas é bom de ter um profissional também que vá orientar essa parte toda do paciente, né, a parte fazer esse planejamento, né, Nutricional, sim. Por isso a gente não nutricional. pode trabalhar sozinha, sempre Hum, tem uma nutricionista que vai ver sim. qual a melhor é a composição para alimentação desse paciente. Cada fase, principalmente a mulher na menopausa, ela entra que a gente fala na sarcopenia, perda da Sim, massa magra, que músculo. é importante para a vitalidade. Então fazer musculação não é uma questão de estética, tá bem com o corpo, né, se olhar no espelho. A musculação, ela é responsável para você ter músculo, sustentar os seus ossos para você ter vitalidade quando você envelhecer. Quando você está na academia que eu estou puxando ferro ou estou fazendo agachamento, na verdade eu estou me preparando futuramente, eu não ter uma limitação física, né. Eu Sim, chegar com 90 anos, eu estou envelhecendo com qualidade, é não com verdade. quantidade, né. A vitamina D também é super importante, né, nessa questão do gerenciamento do envelhecimento da pele. E o que que você acha do paciente, Uhum. em relação a se dispor a luz solar para ativar a vitamina D. É, a exposição solar é importante quando é consciente, né. A gente sabe ali que a gente tem que ter um período da manhã, né, que é o que é benéfico pra gente, né, e pós isso, né, se o paciente não estiver usando a proteção,
ele acaba trazendo malefícios para a pele. E a exposição solar acaba trazendo mais rugas, acaba trazendo ressecamento da pele, né, o paciente sente aquela pele, ressecada, e sem o uso do protetor solar adequado, né, para cada tipo de pele, o paciente também vai ter outros problemas, assim como o aumento do melasma, né. Qual o nível adequado da vitamina D? O nível de vitamina D, pelo referência laboratorial, é 20 a 30, mas isso não são valores ideais. Média laboratorial, eu não preciso de médico para avaliar. Qualquer pessoa pode chegar ali e olhar e saber se está dentro da faixa de normalidade ou não. Então, a média de laboratório, ele colhe os exames da população, né, X, e divide, dá uma média. Ali ele não dá para poder identificar alguma alteração. O exame laboratoriais está para identificar a doença e não na prevenção. Então, valores ideais atualmente da vitamina D é de 60 para cima. E, na verdade, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio D, que tem receptores em todas as células, principalmente no nosso gênero, ela é imunomoduladora. Então, a vitamina D é não só para a questão, né, parte óssea, né, parte intestinal, mas questão também da neurológica, para prevenção de doenças, principalmente essas doenças que a gente fala, são doenças, imunomoduladoras do sistema imunológico, como fibromialgia, artrite reumatoide, porque ela atua nesse contexto, imunomodulação. Então, ela é um Assim hormônio D. assim como a vitamina B12 também é muito importante, né. E também por parâmetros laboratoriais que falam entre 200 a 400, na verdade você pode ter níveis acima de 800 para ter a resposta mais adequada como neuroprotetora, porque a diminuição da vitamina B12 pode levar a alterações com anemia, né, pode levar problemas também circulatório e até depressão, Sim. falta de memória. Muitas das vezes o paciente chega no consultório com essas questões de estar cansado, apático, ou tá com a memória prejudicada, ou meio depressivo e na verdade ele tá até tomando medicação para depressão, mas ele tem baixo nível de vitamina, até vitamina D, como tem vitamina B12. Sim. E isso influenciando também no envelhecimento, Sim, que cada vez que esses marcadores estão, né, descontrolados, o paciente também vai é. começando, né. Outro marcador que a gente vê que o paciente está muito inflamado é a ferritina, que por parâmetros laboratoriais, que entre de 10 a 400 ou 300, dependendo de alguns laboratórios, estão normais. Como que uma pessoa tem 10 de ferritina se ela está normal e outra tem 200 e 3 está normal? Não. Acima de 200 a gente mostra é um marcador inflamatório, que esse paciente tem inflamado. Ele quanto mais inflamado, ele vai aumentar a glicação, o estresse oxidativo, isso vai tudo em relação prejudicar para a parte dos órgãos. A gente fala que a gente envelhece de dentro para fora, né, e levar ao surgimento de doença. Então, aquele paciente que tem resistência à insulina, síndrome metabólica, diabético, são pacientes mais inflamados, são pacientes que têm mais, o avanço do envelhecimento, tanto dos órgãos quanto cutâneo. E a gente sabe que existe a diferença, né, entre a idade cronológica com a idade biológica. Sim. Inclusive, você tocou nesse assunto, vamos falar também sobre esse emagrecimento exacerbado, né. Hoje a gente está vendo, né, o uso aí de canetas, né, que é para emagrecimento. Não vamos falar nomes, né, Assim. que não precisa, mas eu estive até num workshop e foi muito falado sobre isso, sobre esse emagrecimento exacerbado, muito rápido. O que que pode causar isso na pele? Esse estresse, né, que pode causar na pele, esse emagrecimento, a perda de coxinhas de gordura, causando uma flacidez excessiva para o paciente. Então, esses coxinhos de gorduras, uma vez perdidos, eles não vão, essa flacidez cutânea, essa flacidez muscular, né, não vai retornar tão rápido, né. O paciente não vai conseguir fazer esse controle, se não tiver um acompanhamento médico correto. E esse uso hoje em dia está indiscriminado, né, os Sim. pacientes estão usando Ele vai ali na farmácia e e compra, compra, e utiliza sem sem nenhum critério, isso, né. causando então esse descontrole, né, e fazendo na região da pele, né, na parte da pele, essa flacidez excessiva. Então eu recebi uma paciente, conversou comigo: "Ó, doutora, eu vou tomar", e ela acabou saindo demorando a voltar. Quando ela voltou, ela tinha perdido 30 quilos.
Então ela falou: "Ai, eu não tô me sentindo muito mal, tô me sentindo envelhecida, muita flacidez", sendo que ela tinha sido orientada que o ideal seria ela avaliar, né, esse emagrecimento, como é que seria esse emagrecimento, porque isso Influencia traria muito. danos para a pele dela, né, com certeza. E aquela paciente que gosta de se cuidar, vaidosa, mas ao mesmo tempo ela tinha um excesso de peso, que isso incomodava ela. Só que ela não pensava nas consequências, que ela poderia sofrer com isso. Usar essas canetas não é saudável, porque emagrecer de uma forma tão drástica, tão rápida, não é saudável pela questão que ela não cuidou de um paciente obeso ou sobrepeso, ele é um paciente inflamado. Então, se ele não modular isso, ele continua tendo aquele processo oxidativo, né? O estresse, acaba contribuindo também para a diminuição da absorção dos nutrientes, principalmente zinco, selênio, que é importante para a função dos hormônios de tireoide e também da pele também. Então, emagrecer de uma forma tão brusca não é saudável Nossa, não. tá. Lembrando que nós estamos generalizando, nós estamos falando, né, é importante se você também acompanhar com o Deixa médico eu falar. especialista. Sim, se esse paciente, ele está sendo acompanhado, está suplementando, né, e associado à alimentação, aí é outra história, mas aquele paciente que se foi lá na farmácia, comprou e quer ter como objetivo final a perda de peso, ele vai ter, Efe consequências futuras sim. Alguns Baixa de efeitos vitaminas, colaterais. efeitos colaterais, pode desenvolver cálculo de vesícula, alteração do pâncreas. A gente fala até que as mulheres que depois que engravidam, fala assim: "Bebê Ozempic, né, falei o Uhum. nome Aham. agora, mas isso acontece sim. Sim, É a mesma coisa a bariátrica, né, sim. acho que a mulher que faz paciente que faz a bariátrica também tem uma perda muito grande, em um intervalo muito curto de tempo, do peso, e com isso perde também fica um paciente que a gente fala desnutrido, né, porque ele tem a perda da sarcopenia, né, da massa magra, e perda desse gostinho gorduroso da pele. Sim. Então esse paciente, antes disso, ele teria que ter suplementado com uma quantidade muito boa de aminoácidos ali. Esse paciente vai ter déficits nutricionais, porque vai dificultar a absorção de vitamina B12 e o ferro, então ele vai estar com constante com anemia, vai ficar fazendo uso de suplementação muitas das vezes injetável, que o corpo não gosta de trabalhar com alto picos de vitaminas, Uhum. então não é fisiológico ficar dando vitamina B12 em dose alta, ela vai cair, eu vou dar de novo, vai ficar sempre aquela gangorra. Uhum. Então, a bariátrica também, se ele não for bem gerenciado, também não é adequado. E aí, consequentemente, trazendo envelhecimento, e o paciente também ao invés de resolver um problema, vai ter Vai outro ter outro. problema. Então, por isso que é E importante, esses né. pacientes, o estudo comprova que ao longo de 2 anos, eles retornam todo o peso dele. É. Somente com bebidas, líquidos, Sim, sucos industrializado, acaba engordando tudo de novo. Ou esse paciente torna o quê? Depressivo. depressivo. É, se não e tem que seguir uma rotina diferenciada, né, uma rotina diferente. E também a parte, como você falou aí, da parte de saúde mental, acaba trazendo outros problemas em questão. E aí esse paciente que bate lá no consultório: "Doutor, eu quero rejuvenescer". Acabou de fazer esse procedimento bariátrico, ou acabou de realizar esse emagrecimento exacerbado, e como é que a gente vai tratar isso, né? Sabendo que ele tem que suplementar as vitaminas, ter a orientação do médico especialista, para poder sim fazer esse Isso. rejuvenescimento com qualidade, né, com segurança. Então, os pacientes não têm essa visão. Por isso que nós estamos aqui para orientar vocês da melhor maneira possível, para que você tenha a sua saúde plena, para que você atinja a sua melhor versão, né, e que você não tenha outros problemas, né, a É. partir disso. Esses pacientes, então, a gente vai, né, avaliar, né, quanto tempo de cirurgia, como que tá a alimentação dele e vai solicitar os exames para dosar, principalmente os hormônios, as vitaminas, os Uhum. nutrientes, minerais. E esse paciente, ele tem geralmente uma via mais diferente para você suplementar. Eu não posso dar oral, porque se ele não tem uma boa absorção, né, por Sim. conta da cirurgia, então eu vou ter que dar outra via. Eu posso dar uma via sublingual para ajudar na absorção da vitamina B12, Uhum. a vitamina D também em uma dose mais alta, até o paciente obeso ou sobrepeso. Às vezes o paciente ele colhe exame, está suplementando a vitamina D, mas quando ele vai colher em 60 dias, ela não teve uma boa elevação, mas porque os pacientes obesos, ele tem os adipócitos, ele retém mais aquela vitamina. E às E vezes aí, doutor, desculpa te cortar, entra outra questão
padrão de beleza, né. Isso. Porque hoje em dia é comum você ver, né, pacientes querendo Eu quero o esse nariz um emagrecimento exemplo, o rápido. nariz igual da doutora Rafaela, a boca igual da doutora Rafaela, É. então a pessoa busca aquilo Busca mesmo. aquilo. É, e esse padrão de beleza é o que eu sempre converso com os pacientes. Isso gera uma distorção de imagem. Vamos falar de distorção de imagem. Essa distorção de imagem vai causar danos, porque Isso. você chega querendo, então, eu quero a boca da Angelina Jolie. Só que as suas características não condizem com a boca um exemplo, eu não tem como ficar com uma boca grande. Inclusive, isso foi muito questionado por alguns pacientes minhas, quando eu comecei a trabalhar com estética. Muitas pacientes falam: "Doutora, mas você não gosta de botar a boca?" "Não, eu gosto da minha boca sim, eu quero revitalizar ela, eu quero só, melhorar ela. Eu não preciso ter um volume muito grande", mas nada contra quem tem um volume Sim, muito grande, quem gosta, né, a não ser que isso, atrapalhe na saúde do paciente. Então, lá no consultório eu busco alcançar a essência do paciente, entender que cada um é único, cada ser é único, e que nós mulheres não devemos seguir esse padrão de beleza que é imposto, né. isso. A gente tem que ter a consciência de que tem uma coisa ali, né, que isso pode influenciar negativamente na nossa saúde mental, né, e acabar influenciando também, porque não adianta você chegar, fazer um preenchimento labial e chegar no espelho e falar: "Nossa, não era isso que eu queria, tô arrependida, por que que eu fiz isso? Não, mas porque no filtro era bonito, mas pessoalmente não gostei, não Não tem ficou aquela em harmonia, né, com o harmonia". seu rosto, com o seu Isso. contexto. E aí que entra a essência do paciente. Então, buscar as características, a essência do paciente é primordial para que você possa alcançar essa versão, né, que todos buscam, né. E é um passo de cada vez, né, gente. Sim. São muitas demandas que nós temos, né. Vamos falar sobre isso também, nós Então mulheres. e também com a menopausa, né, a gente sabe disso, que a gente também vai perdendo também o nosso questão da hidratação dos lábios, ele diminui. Uhum. Então onde a mulher procura muitas vezes também fazer esse preenchimento Sim, labial, é onde ela pode se perder, né. se Ela perdeu. querer ter aquele lábios daquela Angelina Jolie, e na Aham. verdade não tem um contexto facial para isso. E acaba depois mexendo com toda a saúde dela emocional, né. Sim. E essa questão de padrão de beleza entra também na questão de rede social. A rede social hoje em dia influencia Sim, muito, né? Desde da nossa geração até a geração da minha filha, sim. né? Porque a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, ou seja, eu recebo pacientes, às vezes, com 20 anos, que estão insatisfeitas com a pele, que estão insatisfeitas com o nariz, e elas estão lindas, sabe? E esse é um padrão de beleza que é imposto na sociedade por uma blogueira, né? Por uma artista, e isso vai influenciar negativamente nessa paciente. E algumas pessoas não procuram um profissional adequado. Com certeza. E aí acaba tendo produtos que também não são adequados. É. E depois vai implicar futuramente com ter, lesões na face, né. Sim. Se ela mexeu, fez uma parte do nariz, pode ter necrose. Eu Sim, vi uma que teve necrose de lábio que não preencheu com ácido hialurônico. com Então a menina te PMA. foi, então assim, você tem que procurar o profissional certo. Sim. E saber aquele profissional que vai cuidar de você, né, como um todo, que usa produtos adequado, que não vai usar um produto que vai distorcer a sua face depois. Sim, muitos pacientes são imediatistas, né. Eles querem algo também imediato, o resultado rápido, e eles querem algo que dure para sempre. Sim, isso até na questão da medicina integrativa, o paciente acha que no primeiro semana ou primeiro mês que está tomando suplemento vai estar bem. Bem, Não, se tem eu todo falo um que é como se esse copo tivesse mais vazio. Até eu conseguir encher, encher, vai demorar alguns meses. com Então, certeza. uma semana não vai ser o suficiente para dizer: "Eu estou bem", né. Até na questão de cabelo, também suplementação, eu tenho que esperar ter uma concentração daquela vitamina no organismo para surgir aquele efeito. Então, eles acabam achando que é o profissional que também não está adequado, mas Sim, não. Então a gente por isso que a consulta na medicina integrativa, ela demora um pouco mais, é uma sim. consulta de uma hora e meia, porque você tem que explicar todo esse contexto para o paciente. Sim, voltando ao assunto da estética, o cuidado que o paciente tem que ter de procurar profissionais, né, que ele se sinta seguro, que ele possa entender que esse imediatismo, né, acaba causando.
acontece de pacientes quererem algo definitivo. Sim. O ideal é que possamos utilizar, fazer procedimentos reabsorvíveis, compatíveis com a nossa saúde, com o nosso organismo. Por exemplo, você falou desse caso, né, o PMMA. É um polímero, é um plástico, né, o nosso organismo não responde bem a esse É um objeto polímero. um pouco Sim, estranho, um né, corpo diferente do ácido estranho, hialurônico. e que ali pode acontecer diversos efeitos colaterais, e não tem como você resolver, não tem uma enzima para remover. Ele não é reabsorvível, então você precisa fazer uma cirurgia para remover. Até que ponto vale, né, até que ponto vale Eu essa dou o essa exemplo também, estética? assim, eu já vi paciente que ela fez um procedimento estético, mas ela tem uma alimentação ruim, e ela também Sim, fuma, e ela falou assim: "Ai, não ficou bom". Mas é por isso, porque por se isso. você não tem uma alimentação saudável, com nutrientes adequados, suplementa, porque a gente sabe, mas todo mundo tem que suplementar? Isso é uma questão individual, mas a gente sabe que com o processo do envelhecimento, a absorção desses nutrientes fica mais o quê? É, Diminuída. Eu tenho, por exemplo, alteração do meu suco gástrico, que a minha B12 não vai ser, principalmente mais pessoa mais velha, a B12 não é tão absorvida. Então esse pessoa tem que se suplementar. E a gente sim, sabe que alguns suplementos antioxidantes vale a pena também suplementar para gerenciar essa questão do envelhecimento, de uma vida mais saudável, né, uma qualidade de vida, uma vitalidade. Então, se você não tem uma pele preparada para receber aquele produto do procedimento estético, ele não vai surgir tanto vai. efeito como que você esperava. E que aí entra na estética integrativa, né. Quando eu falo, são procedimentos regeneradores. Hoje a gente se fala muito sobre a tendência 2025. Porém essa tendência 2025 já é uma tendência no meu consultório há muito tempo, onde eu busco pela naturalidade dos meus pacientes, então isso para mim é muito importante. Então, nada contra os excessos que os profissionais, outros profissionais realizavam, que vamos dizer assim, 10, 15, 20 ml num paciente de ácido hialurônico. Eu nunca consegui entender por quê. Mudar totalmente as características do paciente a qualquer preço, a preço da estética. Então, hoje, essa tendência é uma tendência muito importante, é muito bom que os pacientes estejam vendo isso, que os excessos hoje em dia estão sendo descaracterizados. Hoje Mas está tendo a desarmonização, muito se fala sobre isso, né, as pessoas estão removendo procedimentos que não gostaram. Então por que isso? Outra questão, a rede social, o modismo, né. o modismo. Então assim, aquele artista fez, deu um problema com ele não gostou, e aí o paciente agora É igual na tá questão observando, né. odontológica, a pessoa também bota aquela faceta, né, Sim, que fica todo mundo com o com o mesmo mesmo dente. e não É o combina, dente de né. jogador de futebol. É, Sim. Mas assim, cada um tem, né, uma percepção, né, sim. da sua, e se vai, melhorar a sua autoestima, se você está se sentindo bem, gente, lembrando que a gente está falando isso aqui, opinião nossa, nada contra quem está É. realizando isso, porém, a naturalidade é o belo, né, é muito interessante o belo. Eu hoje estava conversando sobre isso. O belo, assim, a beleza, né, é uma coisa, é uma coisa, é essencial na nossa vida, em todos os momentos. Você vai no mercado, você vai comprar uma maçã, você vai comprar a maçã mais feia? Não, você vai escolher aquela maçã vermelha mais bonita. Você vai buscar um hotel, uma viagem, você vai querer o hotel, Um pouco um mais pouco confortável na sua confortável, mais casa, né. bonito. Então o belo já é belo há muitos anos, né. Então aqui quando foge disso, quando o paciente, né, quando foge dessa naturalidade, isso espanta um pouco algumas pessoas, né. E aí a naturalidade eu acho que é o que veio para ficar, né. E esses procedimentos, associados à estética regenerativa são para cuidar da pele, do seu do tratar a pele com uma melhor, com produtos que vão regenerar, reparar, que vão reduzir os radicais livres, né, que vão melhorar, os produtos são antioxidantes também, eles vão ajudar você ter uma saúde de pele melhor, né, Hum, e isso vai consequentemente ajudar você ter uma pele mais bonita, mais viçosa, né, mais mais hidratada, hidratado, né. né, com certeza. E isso também ajudando, já com a suplementação adequada, com tudo certinho, vai ajudar você ter uma É, qualidade aí melhor. são assim, na parte integrativa a gente vê também muito profissionais na rede social colocando já as doses. Aí a Sim, pessoa não sabe se aquela dose é não, é adequada para diferente. ela, e vai lá e compra.
ou quando viaja também para o exterior, que tem disponível esse Disponível. suplemento e as pessoas vai comprando. Eu vejo pessoas já tá tomando um ômega 3, aí posta na rede social. Só que você vê que o ômega 3 é tá no frasco que é claro, então isso oxida, ajuda a oxidar mais aquele ômega 3. Sim, Então, não adiantou gastar uma fortuna se sim. você botar um ômega 3 num frasco que não seja adequado para evitar essa oxidação. E tomar doses, né, que não seja individualizada para você. Para avaliar se você está precisando, a quantidade que você precisa naquele momento. A gente fala, claro que tem umas suplementações que são importantes de acordo com a faixa etária. Qual a melhor suplementação para 40 a mais? Qual a melhor suplementação para 50 a mais? Porque a gente sabe que um processo de envelhecimento que é fisiológico. Sim. Envelhecer, todo mundo vai envelhecer, a gente está aqui para falar do gerenciamento, tanto de envelhecer na parte física, né, com uma harmonia, quanto envelhecer com essa parte de vitalidade. Então, eu falo que envelhecer, todo mundo vai envelhecer, mas Sim. você gerenci Envelhecer bem, né, envelhecer bem. saudável. Bem na questão mental principalmente, na questão física e na questão também da mobilidade, que a gente sabe que isso é Uhum. importante. Então, a suplementação, ela vai ser gerenciada de acordo com a faixa etária e de acordo com a necessidade de cada um e daquele momento. Porque vai ter momento que eu não vou precisar suplementar uma vitamina B12 numa quantidade tão alta. Às vezes eu não vou precisar suplementar uma vitamina C, Sim, né. Então, assim, é uma questão de individualidade e do contexto de cada um pessoa, tratamento personalizado. personalizado. E manter essa rotina ali, né, Não porque é uma como você rece falou, não é, é um mês que você vai conseguir e resolver. não é uma receita de bolo, Sim. que eu pego, assim, aqui uma etiquetazinha e coloco. Mesma coisa é o gerenciamento do processo de envelhecimento. Hoje em dia nós temos várias tecnologias que vão nos beneficiar, inclusive eu realizo no consultório, porém eu associo com outras técnicas, associo Sim. com outros procedimentos que vão trazer essa naturalidade, que vão trazer essa longevidade para o paciente, tanto da pele, né, e Você já como usa você. até a coenzima Q10 de uma forma injetável. Sim, E esse é um grande, fator, né, importantíssimo, porque a gente sabe quando o profissional de estética, né, faz um procedimento, ou seja, de peeling, ou microagulhamento, ou laser, essa célula ela vai sofrer um processo de renovação celular, que é esse o sim, objetivo. é, Para ela quando ela sofre um processo de renovação celular, ela precisa de energia. Quem dá energia para essa célula é a mitocôndria, que a gente fala que é uma sim, usina de energia. E quem ativa a mitocôndria? Coenzima Q10. sim. Então, tomar uma coenzima Q10 é para te dar energia e também passar na pele também. Então, esse paciente que faz um procedimento, ou a laser, o microagulhamento, ou a peeling, essa célula precisa sim de uma coenzima Q10, ou tópica ou oral, para poder ajudar nessa renovação celular, que ela vai precisar muito mais quantidade de energia do que isso no seu dia a dia. Então, De assim, selênio também, de que é muito selênio também, importante. também. Então são diversos ativos. Quando a gente fala de Sim, drug delivery, a gente está zinco, entregando vários ativos ali na pele para o paciente, o que próprio vão ômega 3 também, que ele é melhorar. anti-inflamatório Sim, também. que vão fazer a reparação das células, regeneração, que vão reduzir os radicais livres e tudo. Eu também tenho uma linha de produtos, não sei se você já sabe, Já sei, e já esses uso, produtos já até usa, tá e ali na esses minha produtos bolsa. é, né, o gloss de Ai, ácido cadê meu hialurônico, livro? o Tô gloss de já que a gente tá ácido falando, a gente é, o gloss de ácido hialurônico, então, gente, o que que é importante? É o paci é até a rotina também da paciente, né, dela estar se cuidando, isso tudo ajuda muito, né. sim, sim. Eh, Saber qual os ativos tá, que não tem produtos, químico, como os químicos, metilparabeno, né. sim, chumbo, né, então eu sempre costumo falar com o paciente: "Você tem um lábio ressecado, com muitas ruguinhas, né, incomodando, e aí você chega no consultório e faz um preenchimento labial". É preciso realizar depois disso É. um tratamento, né, você precisa cuidar desse lábio. A gente sabe que na menopausa, né, principalmente com o declínio do estradiol e da progesterona, essa pele vai ficar mais seca, vai Seca. perder mais água. Sim. Então ela precisa de uma hidratação. E a gente fala também que, às vezes, que eu pego muito paciente com os lábios muito ressecados, não só pela questão da menopausa, e faz às vezes até um eczema, de lambedura, de tanto Uhum. ficar fazendo assim, aí você tem que ver o que é o intestino desse paciente. Então essa pouca ressecada, esse Resseca lábio, pode ser uma desbiose intestinal. Então, sim. pelo lábio, e você pensa e eu pego criança assim também, tá.
Tô pegando Uhum. criança com desbiose, então a gente tem que fazer o quê? A modulação intestinal, porque a saúde começa pelo Pelo intestino, né. intestino. 80% do seu sistema imunológico se encontra no intestino. 90% da sua serotonina é produzida no intestino. Eh, Na parte também de absorção dos nutrientes, eles começam a absorção aonde? Pelo intestino. Então, modular o intestino é super importante. Mas eu faço uso do meu Do gloss, não fico sem, que e é tem importante sim para hidratar, sim. que tem o ácido hialurônico, que é importante para melhorar a hidratação desse lábio, né. Não só o ácido hialurônico, mas, por exemplo, os outros ativos, tanto o rejuvenescedor, que tem coenzima Q10, tem ácido hialurônico, que vai entrar no skincare noturno. Esse momento delicado que o paciente vai chegar em casa, né, conseguir limpar a pele limpar bem a pele, cuidar dessa pele, hidratar essa pele também. A vitamina C, que é muito importante, que o paciente use de Sim. manhã. Então existe toda uma rotina, né, de autocuidado que eu explico para o paciente, e se ele segue essa rotina de autocuidado, ele também vai começar a se sentir melhor, a sua autoestima Sim. vai melhorar mais ainda. E voltando ao assunto da desbiose, também, a questão do melasma está muito Tá. ligada a Então, isso. a gente fala que o melasma, quando o paciente chega, né, na sua consultório, para mim também, queixando: "Ah, depois que eu entrei na menopausa, começou a aparecer", né. Então, assim, a gente fala que, eu acho que eu já até comentei aqui, que na gestação aparece porque o melanócito tem receptores. E já na menopausa, essa barreira da pele perde-se, então ela está mais sensível à inflamação, né. E se você não olhar um paciente como um todo, de uma forma integrativa, você só vai tratar aquele melasma, que Sim, ele não tem cura, ele tem um gerenciamento também, né, com sim, protetor solar, uso de produtos para clarear, suplemento antioxidante, verdade. tratamento tecnológico também para a pele, mas ele tem sim, genética, exposição São solar, o estresse, a desbiose, alteração dos hormônios, alterações de suplementação de zinco, selênio, que acaba fazendo a o estresse oxidativo e produz mais inflamação. Então, quanto mais inflamado essa célula, ela vai mais estimular o melanócito para se defender, ele começa a fazer hiperpigmentação. são Então, tudo isso é importante para a gente observar. E uma desbiose pode ser a causa do do melasma, melasma. sim, uma das causas do Inclusive, nós melasma. temos aí, né, que você trouxe, a suplementação também, que É, ajuda muito, né, eu nessa trouxe é um inflamação. suplemento, é um senoterapêutico. Esse senoterapêutico é o primeiro senoterapêutico que é produzido no Brasil. Ele é produzido pela de uma forma natural, né, com produtos ativos naturais do bioma da Amazônia, junto com a ciência e com a tecnologia. Ele atua justamente nos pilares 12 pilares que são gatilhos do envelhecimento. Vou falar os principais. Hum, Ele vai atuar na estabilidade genômica, né. Quanto mais eu tenho um genoma alterado, eu tenho mais produção de radicais livre, mais a minha célula não consegue se reparar, isso vai contribuir para o envelhecimento e até o desenvolvimento de doença como câncer. Eu tenho, a estimulação mitocondrial, porque se eu tiver uma mitocôndria disfuncional, eu não tenho energia, eu não tenho ATP para essa célula. Ele atua também diminuindo o processo inflamatório, que é importante para a gente, gerenciar esse envelhecimento e de doença, então diminui o estresse oxidativo também. sim. E ele também atua na senescência celular. O que que é isso, a senescência? A sua célula, como a gente falou da pele, está sendo a nossa pele é um dos maiores órgãos, né, que a Sim, gente tem. E ela é a principal barreira de proteção. Então, quando tenho essa senescência, a minha célula perde a quantidade ou a ação de se reparar. Então, de fazer a apoptose, que é morrer, e fazer a autofagia, uma nova renovação da célula. E esse acúmulo da célula é uma defesa, mas se ela ficar acumulando, ela vai ser, tipo, tóxica para o nosso organismo e que vai causar o quê? O envelhecimento precoce e o desenvolvimento de doenças. Então, esse suprimento, ele tem muito mais coisa do que isso. Ele também mexe com o nosso microbioma intestinal para ajudar na absorção. Atua também, tem ativos para o melasma e também tem ativos no próprio ao restaurar o microbioma dessa pele,
para melhorar essa barreira, da pele, diminuir a oxidação e favorecer um rejuvenescimento saudável, melhorar o melasma. Então ela trata, né, a forma de envelhecimento de dentro para fora. Sim. E lembrando que é manipulado, é um Ele é ativo manipulado, manipulado, ele precisa de precisa de receita receita. médica, não vem de farmácia. A Sim. gente tem que avaliar a dose adequada para cada paciente, podendo associar outros ativos ou não com esse suprimento, Ou seja, um tratamento personalizado, então a personalizado, gente tem diversos, podemos ter diversas, formas de de tratar tratar. esse nosso processo de envelhecimento, gerenciar o processo de envelhecimento, tanto de forma oral, como de forma Tópica, tópica, como no estilo de vida, como, né, melhorar diversas, formas de fazer esse gerenciamento. E voltando ao assunto, doutora, agora da saúde mental, a gente está falando sobre a pressão da sociedade, né, a gente vai voltar também a falar sobre essa questão do padronização da beleza. Então isso influencia na saúde mental. A saúde mental é importante também, porque causa estresse oxidativo sim, no nosso organismo. causa neuroinflamação, Então aí entra também a parte de a pessoa de amor próprio, né. Isso é importante, se a pessoa, não tem amor próprio, ela não de está si bem mesma. consigo mesma, né, ela não vai conseguir resolver nenhuma questão Não. da vida dela, né. E isso vai acabar influenciando em E eu pego todas pacientes jovens, assim, de 30 anos que fala assim: "Eu tô me sentindo uma pessoa de 70 anos", mas é o estilo de vida, uma cansadas, alimentação inadequada, com os exames todo todos inflamado, regulados, com uma baita de uma resistência insulínica, uma síndrome metabólica que eles paciente falam que glicada, complicada, inflamada, como eu pego mulheres de semana de 53 anos que tá se sentindo tem vontade nenhuma, tem todo aqueles sintomas de depressivos, depressivo, taquicardia, ansiedade. ansiedade, chorosa, vai para a emergência sentindo pressão no peito, Uhum. faz todos os exames da parte cardíaca e todo exame normal, os médicos tá tudo normal, e faz exame para avaliar se está entrando na menopausa e fala que ela não está entrando, que está tudo normal, e eu até falo: "A mulher, ela passa por 3 fases cíclica, é quando entra na primeira menstruação, que é a menarca, quando ela engravida e quando ela entra no período perimenopausal, que é o período que antecede a menopausa. Mas os fatores já começam por aí. Então, entrar com o procedimento estético ou a suplementação é fundamental já nesse período, Sim, porque se você deixar para iniciar muito tempo depois, vai ser muito mais difícil conseguir estabilizar isso de uma forma mais adequada e por um curto período de tempo, né. Se ela começa a se tratar mais precocemente, até quando ela fazer o corte de colágeno. colágeno, É. ela vai quando ela chegar na fase da menopausa, ela não vai sentir tanto esse derretimento Sim, da com fase certeza, dela. porque ela já vem, né, se cuidando, Então fazendo uma é. prevenção. E eu falo que muitos diagnósticos hoje em dia, atualmente, tá sendo de ansiedade e depressão, não são pode ser por carência de nutrientes, de vitaminas, mas também pode ser com o intestino inflamado. Quando o paciente tem um intestino inflamado, ele não tem absorção desses nutrientes, não tem a produção desses neurotransmissores, então isso acaba levando a ansiedade, depressão e insônia. Vai no médico, medicamento para Pra depressão, depressão. medicamento para ansiedade, e o que acontece? Onde que seria a parte mais importante de ela se tratar, que era o intestino Sim. dela, onde eu falo a doença começa pelo intestino, a ansiedade começa pelo intestino, a pele começa também pelo intestino, existe o eixo intestino-cérebro, como começa também como que também tem o eixo intestino-pele. Então, assim, modular o intestino, fazer a modulação intestinal, tratar esse intestino, primeiramente, para depois começar a receber esse nutriente, porque eu posso dar o melhor nutriente, eu posso oferecer isso aqui melhor para a paciente, mas se ela não tiver um intestino Intestino saudável, ela não saudável, vai ter uma boa absorção. absorção. A mesma forma com a saúde mental. Mesma forma também no gerenciamento do envelhecimento, né, Envelhecimento, com os procedimentos. isso, que a gente falou, ela não vai estar com uma pele tão receptiva para receber esses procedimentos e ter o efeito esperado. Então por isso que nós temos que olhar para dentro de nós, primeiramente, e entender que a nossa saúde está De dentro para de fora. A dentro gente para envelhece de fora, dentro para gente. fora e nosso skincare começa
de De dentro para dentro para fora. fora. Gente, e também recebemos aqui algumas perguntas, vocês lembram que eu coloquei lá no meu Instagram para vocês fazerem algumas perguntas e recebemos várias perguntas. Só que o nosso tempo está quase estourando, a gente vai responder 2 perguntas aqui, né, e quem quiser pode seguir a doutora Rochelle Ramos no Instagram. Qual é o teu arroba, doutora? Doutora Rochelle Ramos. Rochelle Ramos. O meu, doutora Rafaela Chernichário. O da RC Clinic. Para quem não sabe, a RC Clinic é uma clínica de odontologia, saúde e bem-estar. Lá temos diversos profissionais que vão te auxiliar, né, nesse tratamento de saúde global, tá? Então, quem quiser, RC Clinic NI e doutora Rafaela Chernichário. Mas vamos falar aqui de 2 perguntas que mandaram aqui, ó. Quais são os procedimentos mais populares hoje em estética preventiva? Isso quem me acompanha sabe que eu faço muito, né, esses procedimentos. Primeiro, a tecnologia é o boom da tendência, né? A gente fazer tratamentos preventivos para que a gente possa gerenciar o processo de envelhecimento. Então, a tecnologia de ultrassom microfocada é uma delas, né, que vai fazer a compactação da gordura, vai melhorar vai estimular o colágeno, vai tratar a flacidez e também, além disso, a estética regenerativa, que são o tratamento com microagulhamento, o tratamento com, os bioestimuladores de colágeno, que vão trazer mais vitalidade para a pele, de forma mais natural, vão induzir o nosso organismo a estimular o nosso colágeno. Então, né, não são procedimentos, alguns, o ultrassom que não é invasivo, é um tratamento sem cortes, que vai trazer um rejuvenescimento a longo prazo para o paciente, e os bioestimuladores que é invasivo, mas é muito tranquilo de realizar. E deixa eu te responder aqui, perguntar, né, doutora, para você. Quais são os alimentos? Espera aí. Existem alimentos ou suplementos que ajudam a retardar o envelhecimento? Isso a gente falou, inclusive, né, São do os alimentos inflamatórios, a dieta ocidental, rica em industrializado, ultraprocessado e quais açúcar. alimentos, assim, você daria dicas aí para os pacientes, né? Primeiro, a dica que eu falo é fazer a dieta, divina, né, que é comer aquilo que Deus deixou pra gente. Então, retirar industrializado, ultraprocessado, refrigerante, o excesso de açúcar. Então, esses são alimentos inflamatórios. Então, eu falo descascar mais, né, do que abrir Manos. menos. Então, descascar mais, abrir menos. Então, são produtos que a gente fala alimento de verdade, porque esses produtos industrializados, ultraprocessado, ele vai alimentar, mas ele não tem um aporte nutricional, ainda vai te inflamar e vai levar ao processo de envelhecimento com mais rápido, né, vai ativar esse gatilho do envelhecimento de uma forma mais rápida. Ah, eu até falo isso com a minha filha, eu falo: "Você tem que comer o que é vivo, É, o que vem da terra". O que que vem? O que é vivo? É cenoura, é beterraba, são alimentos que a gente, eu né, falo para os são os pacientes, legumes. quando vocês vão no mercado, 90% são produto industrializado e ultraprocessado. Você tem que, pegar aquilo que Deus fez. Então, Deus fez. uma beterraba, uma cenoura, a própria carne, tem esse, como que a pessoa fala? Que a carne não era saudável, né, mas o estudo foi feito no contexto que ela estava no momento. Era aquela carne do americano que comia com bacon, aqueles óleos gorduroso, mas a carne ela é rica, ela é uma carne rica em ferro, em B12, comer mais vísceras, são coisas baratas, fígado de boi, fígado de frango, fígado de pato, coração que é rico em coenzima Coração. Q10, a moela é rica em proteínas, então você consegue às vezes balancear uma alimentação saudável com custo mais acessível. Entendi. Vamos só uma última aqui, ó. Como equilibrar a busca pela estética com o envelhecimento natural e saudável? Foi como que a gente falou, né? Equilibrar tanto a saúde mental, como a saúde física, saúde sistêmica, né? Isso. Tudo de forma global para que você possa, né, atingir sua melhor versão. Sozinha eles não vão andar, né. Eu Não, posso dar, como eu falei, o melhor suprimento, se a pessoa não se cuida, ou você pode fazer o melhor tratamento, mas se ela tiver uma paciente inflamada, aquele produto não vai agir tanto como deveria, e ela não vai ficar satisfeita. Eu acho que é um contexto, por isso que está aí a medicina, eh,
funcional integrativa, junto com a estética regenerativa, para a gente tratar esse paciente não só pensando, focando na beleza em si, focando Sim, principalmente no bem-estar e na saúde desse que é paciente, o mais que é o importante mais para nós, importante. que é o nosso trabalho, Isso. que a gente respira isso, né, doutora? Essa paciente falou para mim: "Nossa, eu tô perdida", eu falei: "Não, você não tá Não perdida, você se tá. achou". Sim, Falei com pra ela: "Você se certeza. achou". Eu dei o diagnóstico dela assim, em 2 minutos: "Você está inflamada e está na perimenopausa". E é muito bom você ter esse apoio, né, do profissional, quando esse profissional te acolhe, quando você vê que ali você consegue ter um apoio, né, de É, forma global. assim, eu dou o celular e a paciente que me acompanha. Uhum. Então, assim, eu vejo também o contexto das condições do paciente, qual o suprimento que ele vai ser mais específico para ele. Não adianta eu querer passar tudo ou passar o melhor. Primeiro eu vou ter que desinflamar esse paciente, ele estiver inflamado, eu vou ter que orientar ele, porque não é mudança de hábitos de vida, de alimentação, não é uma coisa que a gente muda de uma hora para outra. Eu falo, Sim, se você faz 1% hoje, imagine em ente 365 dias. com Como certeza. que E ao você vai longo dos ter anos, né. isso. Que você tem que se projetar como que você tem que estar. Eu que já estou com 51 anos, como que eu quero estar daqui a 20 anos? Sim, Eu quero estar saudável, saudável. saindo, curtindo, não dependendo de coisas para poder, eu ficar em casa, porque eu vou ficar depressiva, eu vou depender de alguém para eu sair, com Trabalhando, se limitação. cuidando. Porque eu vejo paciente hoje estudo foram feito que aquele paciente que você chama para o seu consultório, quanto mais tempo ele leva para sair da recepção até chegar no seu consultório, você já pensa na perspectiva de vida dele. Um paciente que tem menos mobilidade. Então, cuidar Sim. da saúde óssea, muscular, suplementar vitamina D, né, essa parte magnésio, cálcio, K2 é muito importante para essa saúde óssea e colágeno, né, também para a Colágeno, que é pele. muito importante. Isso aí. Doutora, eu quero te agradecer, você ter aceito Eu que esse agradeço, bate-papo, ter né, aceito esse bate-papo. Foi tarde muito bom, uma boa. tarde muito gostosa. A gente conversou de bastante coisas. Falar em saúde é muito bom, né, Muito, muito bom, poder acrescentar isso para a população, para as pessoas que estão carentes de de informações, informações. porque elas vão saber qual profissional ela vai procurar, então Sim. ela não vai ficar com medo de estar na mão de um profissional que pode deformá-la, ou que não vai cuidar dessa saúde, E né. Então saber assim que esses pacientes têm o nosso apoio, isso, né, que estamos aqui para servir os pacientes, explicar para que eles possam se sentir mais seguros, acolhidos, né, como você falou. Você quer fazer suas considerações finais? eu quero falar para os pacientes, né, que quando ele procura o médico funcional integrativo, que eles saibam que eles estão num profissional que vai tratá-lo como um todo, não vai dividi-lo em partes, encaminhar para cada queixa, porque muitas dessas queixas têm uma única raiz e a gente gerenciando isso, a gente consegue dar uma qualidade, uma assistência adequada e gerenciar esse envelhecimento de uma forma mais saudável, com mais vitalidade e com uma beleza mais natural. Gente, assim, a jornada de rejuvenescimento é uma jornada única para cada paciente, né. Que possamos envelhecer bem, com amor próprio, né, com a nossa autoestima sempre em dia e que vocês consigam que nós possamos inspirar cada vez mais vocês, pacientes, e essa jornada se vocês podem contar conosco, né. Sim. E vamos começar pelo simples, né, começar que eu falei assim, você já gerenciar essa rotina matinal, acordar de manhã, abrir a janela, deixar esse sol, agradecer, Sim, isso faz muito bem para a nossa saúde mental também. Bota uma música, sabe, sim, aquela música que te desperta. Eu sempre começo com uma música de manhã, eu levo o celular para o banheiro, eu começo, tomo banho, que o banho faz parte, né, dessa sim. rotina matinal. O skincare. É do skincare também. Então, começa agradecendo. Então, assim, que isso vai surgir efeito para sua saúde mental. Uma saúde mental em dia, você consegue gerenciar a sua beleza, a sua envelhecimento. Então, eu acho Isso. que é importante começar com simples e o básico, acho que é a rotina matinal. E fechar depois com a rotina noturna, que eu vou dar as orientações. Não perca no meu Instagram, que eu vou começar a falar agora sobre a rotina matinal, que é importante Sim. para esse ciclo circadiano. Isso, então sigam a doutora, gente, ela vai estar no consultório também em atendimento, então que cada dia seja um dia de uma jornada de saúde para todos nós. Agradeço vocês Pela por estarem aqui conosco, um beijo, até o próximo.